Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, eu começarei uma série sobre linguagem figurada ou figuras de linguagem. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá? Linguagem figurada ou figuras de linguagem. Também é conhecida como figuras de estilo ou figuras de retórica. Figuras de linguagem, formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa, concedem ao texto um significado que vai além do sentido literal, portanto, permite uma plurissignificação do enunciado. Essa definição caiu em concurso público. São artifícios que são usados por um orador ou escritor para dar mais significado, ou seja, mais ênfase, ou mais estilo, ou seja, ficar mais bonito, para que o ouvinte ou leitor possa interpretar da maneira que ele quer. As figuras de linguagem são classificadas conforme a sua função. Figuras de palavras ou semântica, a palavra com outro sentido. A comunicação é mais significativa por meio do uso das palavras. Nós temos a metáfora, comparação, catacrese, sinestesia, metonímia, sinédoque, antonomasia, perífrase e alegoria. Figuras de pensamento, a palavra alterada para combinar pensamentos e ideias para dar mais expressividade à comunicação. Nós temos a antítese, paradoxo, ironia, eufemismo, gradação, apóstrofe, alusão, personificação, que é a mesma coisa que a prosopopeia, exclamação, interrogação, reticência, oxímoro, preterição, concatenação, hipérbole, isomorfização, ou seja, animalização, e a lítote. Figuras de sintaxe ou construção. Repetição, desvio ou omissão são utilizadas para deixar o texto mais expressivo. Nós temos a silepse, elipse, zeugma, assíndeto, polissíndeto, anáfora, pleonasmo, hiperbato, anacoluto, anástrofe, síncese, epístrofe, anadiplose, diácope, epanodo, epizeuxe, antimetabole ou quiasmo. E por fim, nós temos as figuras de som, a fonética ou a harmonia. É a sonoridade das palavras. A expressividade na comunicação é produzida pela sonoridade das palavras. Nós temos a aliteração, a assonância, paronomásia e a onomatopeia. Eu fiz aqui uma tabela resumo. Você pode vir aqui, que eu sempre coloco um link na descrição abaixo do vídeo, para você poder vir aqui nessa postagem e copiar todo o material, inclusive a tabela. Essa tabela resumo, eu coloquei também na comunidade do canal. Então, é só você ir lá e baixar também, tá joia? Então, vamos continuar. Bom, agora eu vou explicar as principais figuras de linguagem. Tem algumas aí que eu não vou estar explicando, porque praticamente não cai em concurso, mas a grande maioria eu vou falar sobre elas, tá joia? Figuras de palavras ou semântica. São palavras com outro sentido. A comunicação é mais significativa por meio do uso das palavras. Nós temos a metáfora, comparação, catacrese, sinestesia, metonímia, antonomásia, sinédoque e a perífrase. Então vamos começar pela metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem, de palavra ou semântica. É a utilização de uma palavra que tem outro significado. É subjetivo e muito utilizado em propagandas. É uma relação de semelhança entre dois termos, acarretando uma transferência de significados estabelecidas através de uma comparação implícita. Para ocorrer essa comparação, deve existir elementos semelhantes entre as palavras ou expressões em questão. Exemplos. Minha boca é um túmulo. Seu sorriso era um raio de sol iluminando a sala. O pavão é um arco-íris de plumas. Comparação ou símile. Comparação é uma figura de linguagem de palavra ou semântica. É quando se atribui característica de algo a outro
por serem parecidos. Exemplo, o carro dela é rápido que nem um avião. Bom, qual que é a diferença então da metáfora e a comparação? A metáfora e a comparação são similares, mas o que difere elas é como os termos de comparação são usados. A metáfora, ela faz uma comparação implícita e com termos que têm significados diferentes. Minha boca é um túmulo. A comparação já é uma comparação com termos de significados semelhantes, tipo o carro dela é rápido que nem um avião, ou seja, o carro e avião são rápidos. Catacrese. A catacrese é uma figura de linguagem, de palavras ou semântica que utiliza uma palavra ou expressão que, apesar de estar fora do seu significado original, é usada muito pelas pessoas, se tornando comum e facilitando a comunicação. Ela é usada porque a palavra correta a ser usada não é conhecida pela maioria das pessoas. Exemplos: a manga da camisa, o pescoço da garrafa, o bico do avião e o pé da mesa. Estava com coceira no céu da boca. Sinestesia é uma figura de linguagem, de palavra ou semântica que mistura sensações dos sentidos humanos, como visão, tato, olfato, paladar ou audição, para dar um estilo ao texto e despertar sensações físicas nos leitores. Exemplos: Pedro olhou friamente para Maria. Sua voz ecoava friamente pelo corredor. Cristina tem um olhar doce. O doce som da sua voz me encantava. Metonímia. Metonímia é também uma figura de linguagem, de palavras ou semântica. É a troca de uma palavra por outra de sentido aproximado. A metonímia é o emprego de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, dado a sua proximidade e não a sua similaridade material ou conceitual com outra palavra. Trata-se de uma substituição lógica de um termo por outro, mantendo-se, todavia, uma proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substitui. Exemplos: o autor pela obra. Já li Guimarães Rosas várias vezes. O livro vendido não era um Machado de Assis. O continente pelo conteúdo. Bebemos 2 garrafas de vinho. O estádio ficou de pé para saudar o time. O autor pelo seu invento. Grambel aproximou as pessoas. Símbolo pela coisa ou entidade simbolizada. O Brasil conquistou a taça no Campeonato Mundial. Meu coração é verde e amarelo. Sinédoque. A sinédoque é uma figura de linguagem, de palavras ou semântica, similar à metonímia e, às vezes, considerada apenas uma variação desta. Ela é definida pela substituição de um termo por outro, ocorrendo uma redução ou ampliação do sentido desse termo. Parte pelo todo ou todo pela parte. Quero trabalhar e morar embaixo do meu próprio teto. O teto é parte e casa é o todo. Singular pelo plural. O aluno deverá manter o silêncio na biblioteca. Quando diz aluno, quer dizer todos os alunos. Antonomásia. A antonomásia é uma figura de linguagem, de palavra ou semântica que é quando designamos uma pessoa por uma qualidade, característica ou fato que a distingue. Na linguagem coloquial, autonomásia é o mesmo que apelido, alcunha ou codinome. Exemplos: o rei do futebol, estamos falando de Pelé. O rei do cangaço, Lampião. O poeta dos escravos, Castro Alves. Perífrase. Perífrase é uma figura de linguagem, de palavra ou semântica, que utiliza uma expressão para mostrar as características ou atributos de um ser, lugar ou objeto ou um fato que o consagrou. Exemplo: o país do futebol está cada vez mais violento. Estamos falando do Brasil. Está chovendo muito na cidade maravilhosa. Estamos falando do Rio de Janeiro. Vi um documentário sobre o velho Chico. Estamos falando, então, do Rio São Francisco. Então, como identificar se é uma antonomásia ou uma perífrase? É quando ocorre a substituição de uma expressão por outra que a qualifique. Antonomásia
Se o termo substituído for pessoa, o rei do futebol, então é antomásia, ok? Perífrase. Se o termo substituído for alguma coisa ou animal, teremos uma perífrase. Está chovendo muito na cidade maravilhosa, ou seja, estamos falando do Rio de Janeiro. A alegoria. A alegoria é uma figura de linguagem, de palavra ou semântica, ou seja, é um grupo de símbolos para dar um segundo sentido, além do que está no sentido das palavras. Ou seja, ela quer expandir o significado. É uma linguagem simbólica e conotativa. Bom, o exemplo aí abaixo eu peguei de um concurso de 2020. A vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestra é excelente. Esse é um texto de Machado de Assis. E temos também alguns outros exemplos. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Gato escaldado tem medo de água fria. Eu coloquei aqui também outra tabela resumo, e como eu disse anteriormente, você pode vir até essa postagem, que vai ter um link na descrição abaixo para ela. Você pode baixar as tabelas, inclusive todo o material aqui, todo o conteúdo teórico, para estudar depois, caso você queira. Tá joia? E também eu coloquei na comunidade do canal, onde você também pode estar baixando essas tabelas. Tá joia? Bom, no próximo vídeo eu falarei sobre as figuras de pensamento. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.